Olá, primeira série! Vamos lá para mais uma aula e hoje com a resolução de exercícios. Abram aí a apostila na página 103 que nós vamos caminhar até a 106 hoje, hein? E aí, assistiram o filme? Gostaram? Já fizeram atividade? Eu estou aguardando enviar meu e-mail atividade para eu fazer a correção, certo? Eu recebi de alguns já, não recebi de todos, faltam muitos ainda, eu estou aguardando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do filme, porque eu tenho certeza que enriqueceu o conhecimento de vocês sobre variação linguística, né? Variação aí da linguagem, que é um conteúdo que nós já vimos, mas eu já estou revendo toda a matéria com vocês, né? Nós, na verdade, estamos já fazendo uma revisão. Então, vamos lá na página 103. O primeiro exercício aí é uma instrução, né? É um texto para fazer as questões 12 e 13. Programa de computador lê em português. Já leram o texto, né? Pois então, a questão 12. No primeiro parágrafo, o autor informa que após mais de 12 anos de trabalho árduo, a Iruetê finalmente começou a ganhar fluência na língua portuguesa. Explique com base no texto o que significa dizer a Iruetê finalmente começou a ganhar fluência na língua portuguesa. Por quê? Por que ele começou a ganhar fluência na língua portuguesa? O que vocês colocaram? Eu vou disponibilizar este slide para vocês, para depois vocês fazerem a correção mais pausadamente. Mas o que vocês colocaram? Eu vou ler para vocês o que eu coloquei. O Airueté é um programa que converte um texto escrito falado como se o lesse. Quando no texto diz que tal programa finalmente começou a ganhar fluência na língua portuguesa, há a mensagem de que o sistema que o controla foi equipado com as unidades fonéticas específicas da língua portuguesa. Então, se é a língua portuguesa, esse programa está dentro da língua portuguesa. Se for língua inglesa, dentro da língua inglesa. Então, vai de acordo com a língua que você utiliza, certo? Então, por isso aí que foi utilizado aí, as unidades fonéticas dentro da língua portuguesa. E o Airueté é um programa que converte de um texto escrito falado. Questão 13. Leia o fragmento a seguir. Por razões óbvias, cada língua exige uma base de dados diferentes para que um programa desse tipo funcione. É o que eu acabei de falar. É óbvio. Por que foi usado óbvio? É óbvio. Se eu falo inglês, se eu estou trabalhando com a língua inglesa, o programa vai converter para a língua inglesa. Se é a língua portuguesa ou outro tipo de língua, o programa vai converter de acordo com a língua que você deseja. Por isso que foi usado a palavra óbvio. Então, pela leitura do texto, que argumentos evidenciam o porquê de as razões serem óbvias? Torna-se óbvio criar uma base de dados fonéticos exclusiva para cada língua. É o que eu disse. Se é a língua portuguesa, será criado aí os dados fonéticos para a língua portuguesa. Por isso que foi usada a palavra óbvio. É óbvio, que será assim. 14. Aí nós temos um cartaz, sobre doação de sangue. O cartaz foi usado em uma campanha pública para doação de sangue. Considerando como os sentidos são produzidos no cartaz e o seu caráter persuasivo, pode-se afirmar que as figuras humanas estilizadas, semelhantes umas às outras, remetem ao grupo homogêneo? Não. No texto não está falando que é homogêneo, Ele é o que? Lá fala que ele é diversificado. Se é diversificado, é heterogêneo. Por isso que não é a letra A. Por que a letra B? A expressão rolezinho remete à meta de reunir muitas pessoas em um só dia para doar sangue. Claro, óbvio que a letra D. Por que não é a letra C? O termo até indica o limite mínimo. Não, ele indica o limite máximo. Letra D. O destaque visual dado à expressão rolezinha do memória
tem a função de enfatizar a participação individual na campanha? Não, a participação coletiva na campanha, por isso que está errado. Então aí a letra B, B de beijo. 15. Nós temos aqui o texto 1, né? Tenho certeza que vocês já leram. Temos o texto 2. Você consegue ver a linha que divide a miséria da pobreza? Não, mas deve estar debaixo desse esgoto a céu aberto. Podemos relacionar os termos miséria e pobreza presentes no texto 2 a dois conceitos que são abordados no texto 1. Identifique esses conceitos e explique por que eles podem ser relacionados às noções de miséria e pobreza. Por quê, pessoal? Olha, de acordo com o texto 1, o termo pobreza absoluta pode ser associado ao que é chamado de pobreza. No texto 2, né? O que é chamado de pobreza no texto 2, pois as pessoas que estão nessa condição têm um rendimento médio domiciliar de até meio salário mínimo por mês. Já a miséria é associada, quando você fala assim, miséria, à pobreza extrema, não é mesmo? Uma vez que essas pessoas têm renda mensal de 1/4 de salário mínimo. Outro fator que justifica isso é a escolha das palavras, já que miséria indica uma condição financeira pior que a pobreza. A miséria já é além da pobreza, não é mesmo? Então essa aí que é a resposta da letra A. Letra B. Que crítica é apresentada no texto 2? Mostre como a charge constrói essa crítica. Olha só, a crítica feita no texto 2 é que não parece haver diferença entre estar inserido na pobreza e na miséria, uma vez que os personagens não conseguem ver a linha que separa os dois estados e o ambiente ser igual em ambos os lados. Então não tem a separação da miséria e da pobreza no texto 2. Essa aqui é a crítica, certo? 16. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Eu não vou ler o texto não, porque eu tenho certeza que vocês já leram, não é mesmo? Vou só mesmo fazer a correção. Depende-se do texto que uma determinada língua é. Gente, claro, é um conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar, não é mesmo? Então isso aqui está nítido. Sistema de sigla estruturado segundo as normas instituído pelo grupo de maior prestígio social? Claro que não. Não é só aqueles que obtêm prestígio, né? Que tem acesso a... Não, claro que não é. C. Conjunto de variedades linguísticas cuja proliferação é vedada pela norma oculta. Complexo de sistemas e subsistemas cujo funcionamento é prejudicado pela heterogeneidade social. Conjunto de modalidades linguísticas, dentre as quais algumas são dotadas de normas e outras não são? Claro que não. Então, por isso que é a letra A. 17. O artista Juan Diego Miguel apresenta no Museu Brasileiro da Escultura a exposição de suas obras que acabam de chegar ao país. Nossa língua registra as palavras espectador com S e espectador com X. Explica a diferença de sentido dessas palavras. Lembram quando nós estudamos as palavras homônimas e parônimas? Então, qual que é a diferença? Ó, espectador vem de expectativa. Quem gosta de ficar na expectativa? Quem está na expectativa de tudo isso que nós estamos vivendo acabar logo? Eu já não aguento mais isso. Eu estou nessa expectativa de um dia falar assim, de um dia não, de algumas horas falar assim, podem voltar a trabalhar, podem voltar à vida normal. Eu já não vejo a hora, então eu estou nessa expectativa. Espectador, né? Ah, pessoal, expectativa é com X. Tá? E espectador é de espetáculo, tá? Eu troquei, eu falei primeiro o espectador com X. Espectador com X é de expectativa
E espectador com S é de espetáculo, de assistir algum espetáculo. Ai, eu estou louca para tudo isso acabar, que eu quero assistir um espetáculo. Eu vou assistir o espetáculo do circo hoje, espetáculo de alguma coisa. Então, espetáculo vem de espectador com S. Espectador com X vem de expectativa, né? Então, olha só o que eu coloquei. As palavras espectador e espectador, né, com S com X, são homófonas heterográficas, ou seja, são aquelas pronunciadas da mesma forma. Porém, as escritas são diferentes. Espectador com S é um substantivo denominado aquele que presencia um fato, que observa algo ou que assiste a um espetáculo. Espectador é adjetivo ou substantivo. Refere-se àquele que se mantém na expectativa, à espera de algo. Quem está aí esperando algo, hein? Continuando no 18. O Museu da Língua Portuguesa foi inaugurado em São Paulo, em março de 2006. Na ocasião, houve um erro no painel conforme a imagem. Esse daqui vocês já sabem, né? Caiu no testinho de vocês. Vamos lá. Raiz com acento. Então, a raiz portuguesa. Vamos ver? Sobre isso, Pascoal Cipro Neto escreveu: na última segunda-feira foi inaugurado o Museu da Língua Portuguesa. Na terça, a imprensa deu destaque a um erro de acentuação presente num dos painéis do museu. Grafou-se raiz com acento agudo no I. Vamos ao que conta e que foi objeto das mensagens de muitos leitores. Por que se acentua raízes, mas não se acentua raiz? Por quê? Considerando o contexto social, cultural e ideológico, porque o erro do painel teve grande repercussão. Letra A, por se tratar do Museu da Língua Portuguesa. Então, teve repercussão por quê? Por ser um museu da língua portuguesa, pode ter erro, né? Por isso que surgiu essa repercussão aí. Então, a letra A, por se tratar do Museu da Língua Portuguesa. Na letra B, responda a pergunta que foi enviada ao professor Pasquale por seus leitores. Por que a palavra raiz não tem acento e raízes tem? Raízes, né? Nós temos aí o quê? Um hiato tônico, né? O I aí é um hiato tônico. E a palavra raiz não deve ser acentuada por ser uma oxítona terminada em Z. Raiz. No caso de raízes, há o acento por haver o I tônico, formando hiato, sozinho na sílaba. Raízes. O I ele fica sozinho. Então, é I, né? Tônico. Por isso que recebe o acento. E o raiz não deve ser acentuado por ser uma oxítona terminada em Z. Entenderam aí por quê? Vamos para o 19. Há dois tipos de palavras, as paroxítonas e o resto. As paroxítonas são o ápice da cadeia alimentar do lexo. Então, aqui ele deu, né, um fragmento que vocês já leram e está pedindo o seguinte, perguntando o seguinte. Segundo o texto, as proparoxítonas são palavras que, letra A, garantem sua pronúncia graças à exigência de uma sílaba tônica? Não, todas têm exigência, né, na sílaba tônica, e não só as proparoxítonas, todas têm. Letra B, conferem nobreza ao léxico da língua graças à facilidade de sua pronúncia? Pode ser eliminada devido à colocação de que as palavras é de fácil pronúncia, né? Confere nobreza ao léxico da língua graças à facilidade? Não, né? Revele mais prestígio em função de seu pouco uso de sua dupla acentuação? Não há no texto essa informação aqui, por isso que é errada. E por que a letra B? D. Exigem sempre sua prepotência, além de imporem a obrigatoriedade da acentuação, certo? Por isso que a letra D. Vamos para a questão 20. Quanto à acentuação gráfica das palavras em português padrão, marque a alternativa que traz uma informação errada. Português padrão.
Então, a alternativa errada. Se assumir a forma substantiva, o adjetivo compatível deixa de ser um paroxítone e perde o acento gráfico? Claro que não. A palavra compatível, ela pode ser substantiva, ela pode ser adjetivo, ela pode ser o que for. Ela sempre vai ter o acento no ti. Paroxítona terminada em L é acentuada. Então, ela sempre será uma paroxítona. Então, por isso que essa informação que está errada. Então, é a letra A. E eu deixei aqui para vocês que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Quer ter sucesso? Vamos praticar os estudos dia após dia que vocês terão sucesso. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!